Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhadinha nessa questão aí que já apareceu na sua tela, uma questão da UniOeste, esse vestibular de 2021. Essa questão 48 é bacana, porque na verdade você tem que conhecer geometria plana ou geometria analítica, já que está falando ali de área de um triângulo, mas também você vai ter que associar algum conhecimento relacionado à função quadrática, que foi fornecida aqui também como um dos elementos, um dos dados aqui dessa questão. Então, vou fazer sim de duas maneiras diferentes essa questão e você vai me dizer qual é a maneira que você acha melhor aqui nessa questão. Antes de resolver, deixa eu te dar um alerta, te dar um aviso, fazer um pedido, sei lá. Não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, vai receber notificações de vídeos como esse aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, raciocínio lógico matemático, concursos militares, tem aulas, tem lives, ufa, tem bastante coisa aí no canal. E caso você tenha a inscrição realizada e o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá resolver então? Olha só o que diz a questão 48 do vestibular de 2021 da UniOeste. Seja a função f definida por fx igual a x ao quadrado mais 1. Considere o triângulo cujos vértices são os pontos do plano cartesiano dados por 1 e 0, 6 e 0 e AF de A. Assim, se este triângulo tem área igual a 100, é correto afirmar que o número A é... Então, o que a gente vai ter que enxergar aqui, por exemplo? Se ele está pedindo este número A e o A aparece como coordenada deste terceiro ponto, eu precisaria necessariamente, né? Ou a gente pode associar qual é o papel desse f de A aqui? Ou, muito provavelmente, a gente desconfia aí com a matemática que eu vou ter alguma maneira de calcular, descobrir esse f de A, vai ficar com apenas uma incógnita, o tal do A, né? F de A e A, se a gente pensar, né, a gente está falando de função, né? A função em função de A, e aí você começa a fazer a associação, opa, alguma coisa desse cara aqui eu vou ter que usar, que é uma função quadrática, beleza? Uma coisa assim que eu sempre trabalho com geometria e função quando estou trabalhando com meus aluninhos queridos em sala de aula é saiba fazer esboço da situação, saiba desenhar, né? Nem que seja algo que não seja tão perfeitinho, não esteja em escala, mas porque você enxergue a situação, tá? Então, por exemplo, aqui, quando ele fala que é uma função, e ele coloca aqui, e quando tem essa representação aqui, essa setinha, o que está antes da setinha representa o domínio da função, depois da setinha o contradomínio. Domínio se sempre associa ao eixo x, contradomínio ao eixo y. Então, no contradomínio não tem restrição, y pode ser qualquer coisa, mas no eixo x, ó, ele tá restringindo o quê? Aos valores estritamente positivos, ó. Zero estoura no infinito positivo, então é a partir do zero, intervalo aberto, nem o zero faz parte. Então nós estamos falando de números reais positivos. Então no eixo x a gente vai ver que o que serve para a gente são os valores ali maiores que zero. Só para você entender mais ou menos essa situação, eu fiz um esboço aqui para você, ó. Coloquei aqui ó, as coordenadas 1 e 0 como ponto A, as coordenadas 6 e 0 como ponto B. Então, se ele está falando da área de um triângulo, eu posso pensar que como os pontos A e ponto B estão exatamente, né, sobre o eixo X, eles pertencem ao eixo X, o eixo das abscissas, como se fosse a base desse triângulo. E aí eu vou usar assim a geometria plana justamente utilizando aquela formulazinha bem basicona lá, base vezes altura sobre 2. Por quê? Porque se eu descubro qual é a altura desse triângulo, eu consigo associar a ideia da área ser igual a 100. E veja que quando ele nos deu essa função quadrática, olha, só para a gente lembrar também alguns detalhezinhos, vamos aproveitar, né, a gente está estudando, está relembrando, fazendo revisão aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, mais 1. Se fosse só o x ao quadrado, seria uma parábola com concavidade para cima, coeficiente a positivo, né, o x ao quadrado é positivo, em que o vértice pertence à origem. Esse mais 1 quer dizer que o gráfico foi deslocado uma unidade para cima verticalmente, olha só, verticalmente aqui, ó, do 0 foi para 1 aqui o vértice no eixo Y, claro, né? E veja que eu coloquei a parábola com uma parte aqui, ó, pontilhada e a outra parte com uma linha contínua. Por quê? Por causa dessa restrição. Lembra que eu falei para você? Aqui ele está dizendo que o domínio é estritamente positivo. Então, o domínio eixo X quer dizer que o gráfico de verdade aqui, ó, né, nessa situação seria só esse ramo direito aqui, ó.
esse ramo crescente aqui, ó, da parábola. Por isso que eu coloquei a bolinha aberta aqui, ó, exatamente ali no y igual a 1, x igual a 0, y igual a 1, né? Porque o x é a partir de 0. Então, em algum lugar aqui, ó, desta linha, desta parte do gráfico, desse ramo da parábola, nós vamos ter exatamente as coordenadas aqui, ó, desse terceiro ponto. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque como eu vou considerar AB como base, eu vou ter uma determinada altura aqui, e a altura vai ser exatamente um ponto que eu vou associar aqui ao eixo x, e vai ter como correspondente aqui, ó, um ponto da parábola, que eu vou associar ao eixo y, que está em função de A. Então, A está fazendo o papel do x, FA fazendo o papel do y, que eu vou usar exatamente aqui, ó. Então, veja que ali na função, ó, vamos começar a escrever isso, né? Falando, vamos escrever. Ali na função, ó, fx igual a x ao quadrado mais 1, se eu coloco um fa, veja que no lugar do x vai aparecer um a, ó. Então, no lugar do x ao quadrado, eu vou colocar um a ao quadrado mais 1. Então, quando eu coloco um valor aqui, ó, no a, eu vou encontrar, por essa expressão ao quadrado mais 1, seu correspondente, a sua imagem correspondente, que é o y. E o y vai nos dar um ponto aqui, ó, na ordenada, né, no eixo y, que vai ser exatamente a distância aqui, ó, ao eixo x, que é a altura do triângulo. Então, é assim que a gente vai trabalhar, beleza? Lembrando que a área é igual a 200. Então, se eu pegar essa formulazinha basicona lá, famosona, ó, a área equivale a base vezes altura, base vezes altura sobre 2. Minha caneta aqui está estranha. Beleza. Só que a área é 100, ó. A área, ele falou pra gente que é 100. Então, no lugar do A, vou colocar um 100, ó. E esse 2 aí que está dividindo, eu já vou passar multiplicando, ó. 100 vezes 2. E a base B vai ser exatamente aqui a distância dos pontos A e B, ó. No eixo X, a distância de 1 até 6 é de 5 unidades. Ou seja, 100 vezes 2, que é 200. O 5 que está multiplicando, vamos passar dividindo aqui, ó. E 200 divididos por 5 vai dar 40. Ou seja, o nosso H é igual a 40. Então, o que eu descobri aqui para você? Que a altura deste triângulo é igual a 40. A altura, eu vou olhar para o eixo Y. Então, eu descobri que o meu F de A aqui, ó, é igual a 40. Então, se o meu F de A é igual a 40, eu vou pegar aqui, ó, no lugar do F de A, ó, eu vou colocar este 40. Aí nós faz essa substitui, está muito certo. Então, portanto, logo, contudo, eu vou ter ali, então, no lugar do f de a é igual a 40, eu vou ter que isso é igual a 1 ao quadrado mais 1. Mais 1 joga para o outro lado lá, menos 1. Então, eu vou ter um 40 menos 1 igual a ao quadrado. 40 menos 1 é igual a 39. Quer dizer que a ao quadrado é igual a 39. Para descobrir qual é o valor do a, eu jogo uma raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Só que quando eu jogo essa raiz quadrada, é a mesma coisa que eu pergunto, que número que eu coloco no lugar do a para que a ao quadrado seja igual a 39? E lembre que se o expoente é par, esta base ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, o correto seria a gente testar valores positivos e valores negativos. É claro que, formalmente, eu resolvendo isso aí, eu vou chegar no resultado que o a, então, ele pode ser tanto raiz quadrada de 39, positiva, quanto raiz quadrada de 39, negativa. E o a está fazendo o papel aqui no eixo x, ó, é um ponto dessa abscissa, é um ponto de abscissa aqui, ó. Então, ou seja, é um ponto no eixo x. Ele pode ser o menos raiz quadrada de 39, não tem problema nenhum, mas devido a essa restrição aqui, que a gente falou do domínio, que tem que ser estritamente positivo, nós vamos chegar à conclusão, nesta situação, que o a vai ser igual a raiz quadrada de 39, alternativa correta, letra E. Então, esta era a maneira que nós tínhamos para resolver usando a geometria plana. E eu falei para você que eu vou resolver também usando geometria analítica. Eu quero que você compare sim, para depois me dizer o que você acha melhor, a geometria plana ou a geometria analítica. Vamos conversar então um pouquinho sobre a resolução usando ideias, conceitos de geometria analítica. Primeiro, quando a gente quer calcular área de qualquer polígono, né, usando aqueles conceitos que a gente conhece da geometria analítica, nós vamos trabalhar com o cálculo de determinante usando as coordenadas dos pontos que nós temos, dos 3 vértices.
Peraí, mas nós temos o problema ali que nós não temos, né, a coordenada de um terceiro ponto que ele deixou a f de A. Não tem problema, eu vou usar a expressão justamente como a gente fez ali anteriormente, no lugar do x eu vou colocar o A. Então, em vez de ser fx, vai ser fa, então em vez de ser x ao quadrado, vai ser a ao quadrado mais 1. Beleza? E é isso que eu vou utilizar como as coordenadas do terceiro ponto. E eu vou usar que a área é igual a 100. Então, quando a gente fala de geometria analítica, para calcular a área, eu faço isso aqui. Ó. É a metade do determinante em módulo. Né? Porque a gente tem que garantir que a área seja um valor positivo. Então, a ideia é assim. Ó, a área é igual a 100. Tudo bem. E esse 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, isso aqui vai ficar assim. Ó, a área é igual a 100. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Então, isso aqui vai ser igual o determinante em módulo. Então, como 100 vezes 2 é igual a 200, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o determinante. E o determinante vai nos dar uma expressão. A gente tem que garantir que esse resultado aí seja 200. Tá? Então, a gente vai ter um pouquinho de trabalho em relação a essa parte aí. Então, eu vou colocar aqui para você as coordenadas. Como é que eu faço? Em vez de trabalhar lá com uma coluna de x, outra de y, outra de toda igual a 1, que é o método tradicional, eu uso aí um macetinho aí. Alguns chamam de determinico, enfim, não importa, tá? Eu faço assim, eu coloco as coordenadas do primeiro ponto aqui como uma coluna. Então, veja que nós temos aqui as coordenadas do primeiro ponto x1, y0. Coloquei aqui para você na primeira coluna, x1, y0. No segundo ponto, eu tenho coordenadas 6 e 0. X é 6, y é 0. Então, veja que vai ficar uma linha com coordenadas de x e outra linha com coordenadas de y. O terceiro ponto, a, f de a, então eu coloquei aqui ó, o a e o f de a, que deu a ao quadrado mais 1. E aí você sempre repete a primeira coordenada. E aí a gente vai calcular justamente usando o conceito lá de diagonal principal e diagonal secundária. Então, diagonal principal aqui, ó, eu vou ter da esquerda para a direita. Eu tenho que garantir que eu faço todos os cálculos. Então, aqui, ó, 1 vezes 0, por exemplo, é igual a 0. Aí eu vou ter um 6 vezes a ao quadrado mais 1. A gente vai somar os resultados, né? Então, eu vou ter um 6 ao quadrado, 6 vezes 1, que é 6. E aí eu vou ter um a vezes 0, que é igual a 0. Então, esta expressão aqui ó, representa a diagonal principal. Eu sempre faço separado, tá? Diagonal principal com a diagonal secundária. Então, eu vou deixar anotado aqui para você. Ó. A diagonal principal, então vai ter uma representação em que a expressão vai ser 6a ao quadrado mais 6. Vou deixar anotada essa informação aí. E nós vamos para a diagonal secundária da direita para a esquerda. 6 vezes 0, que é 0. Aí eu tenho aqui ó, 1a vezes 0, que é 0. E aí eu tenho 1 vezes a ao quadrado mais 1, que vai ser a ao quadrado mais 1. Deixa eu só ajustar aqui, que ficou meio estranho aqui. A gente já volta a conversar. Então, essa expressão aí, ao somar esses resultados, ó, eu vou ter a expressão que representa a diagonal secundária. Então, eu prefiro não trocar o sinal, né? Tem alguns aí de vocês que estão vendo esse vídeo podem ter aprendido a trocar o sinal já antes, eu troco o sinal depois, ó, tanto faz, vai dar na mesma, ok? Então, nesta brincadeira séria, eu descobri então que o determinante vai ser calculado, eu faço diagonal principal menos a diagonal secundária, deixa eu já pôr aqui para aproveitar a cor. Então, diagonal principal é o que está de vermelho, 6 ao quadrado mais 6. E a diagonal secundária é o que está de verde, ó, ao quadrado mais 1. Beleza. O determinante, eu coloquei o parênteses justamente para que você não esqueça que o menos ali serve para tudo. Ó. Então, quem muda o sinal antes já sabe, ó, menos 6 ao quadrado e o menos 1 também. Então, a expressão que representa o meu determinante é 6a ao quadrado menos a ao quadrado, 5a ao quadrado. 6 menos 1 é 5. Essa é a expressão que eu vou utilizar aqui, ó, lembra? Então, na verdade, ao substituir aqui, ó, eu vou ter então que meu 200 vai ser igual ao determinante aqui em módulo, ó, 5a ao quadrado mais 5. E aí, ao resolver essa equaçãozinha modular aí, nós matamos a questão usando a tal da geometria analítica, ok? Então, eu vou usar essa expressão aí, 200 é igual a 5a
ao quadrado mais 5. Eu vou limpar aqui a tela para a gente continuar. Então, bora lá. O 5 ao quadrado mais 5 em módulo igual a 200. Beleza. E aí, para resolver essa equação modular, nós vamos ter que abrir em duas situações, né? Porque quando a gente fala de uma equação modular, lembra que eu sei que é uma equação modular por causa dessas barras verticais, ó, e o que está dentro aqui dessa barra vertical, que agora é uma expressão, vai ter que ter como resultado 200. Então, esse cara que está aqui dentro pode ser menos 200, porque módulo de menos 200 é igual a 200, ou ele pode ser 200 positivo. Então, é esse teste que a gente vai fazer. Então, 5 ao quadrado mais 5, ele pode ser menos 200. E aí você vai isolar o a. Então, 5 ao quadrado vai ser igual a menos 200 menos 5, que é menos 205. Aí o 5 que está multiplicando passa dividindo, menos 205 nós vamos dividir por 5, e aí nós vamos descobrir que a ao quadrado vai ser igual a menos 41. A ao quadrado igual a menos 41, Tatarém, que número que é ao quadrado vai dar um resultado negativo? Dentro dos reais isso não acontece. Então, quando a gente fala de função, ali, já que a gente está pensando em função, a gente não vai poder pensar, e se olhar para as alternativas também, né, com um resultado possível para esse valor de A nessa situação. Então, isso aqui para mim não serviu, ó, não serve. Então, eu já estou deduzindo que no segundo teste, na segunda verificação que a gente vai fazer aqui, é o que vai dar boa para a gente. E é justamente fazendo o que está aí dentro do módulo, o 5 ao quadrado mais 5 igual a 200, que vai fazer com que eu chegue ou conclua alguma coisa. Então, vou isolar o a, então 5a ao quadrado vai ser igual a 200 menos 5. 5 ao quadrado vai ser igual a 195. O 5 que está multiplicando, nós vamos passar dividindo. Da onde que eu tirei esse 4? Me diga aí, assim, Tatarém, você está maluco? Estou precisando de férias. 195 dividido por 5, então meu a ao quadrado vai ser igual a 39. Beleza. E aí você já percebeu que deu algo parecido com o que nós vimos lá na geometria plana, né? Então aqui o a ele vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 39. E como nós estamos falando, então, de um domínio estritamente positivo, e o a está fazendo o papel do x, ou seja, domínio, nós vamos considerar apenas o valor positivo, raiz quadrada de 39. Então, veja que eu fiz também com a tal da geometria analítica, né? Eu acho, assim, sinceramente, eu quero saber de você, né? Antes de sair, curta o vídeo, e aí eu quero saber de você, se você preferiu geometria plana ou geometria analítica nessa questão. Aqui eu achei que a geometria plana foi um pouco mais rápido, né? Um pouco mais direto. Mas assim, é sempre bom, né, nós sabermos os recursos que nós temos aí para enfrentar uma prova. Beleza? Espero ter ajudado, desejo bons estudos e até a próxima. Tchau!